Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma grande aula para vocês, uma aula do bloco de atendimento bancário, mas também que faz parte do marketing, né? Que é um assunto muito interessante, um assunto chamado de etiqueta, né? E aí, professor, nós temos aí vários conceitos de etiqueta, nós temos várias denominações de etiqueta, mas eu vou usar uma própria, minha, do professor Luiz, para poder retratar a introdução dessa aula. Gente, etiqueta, educação. A pessoa que tem etiqueta, uma pessoa educada, uma pessoa que sabe se portar, sabe se comportar, sabe se vestir, entre outras, uma pessoa educada. Professor, por que, professor, que esse assunto está sendo cobrado em concurso público? Muito simples, né? O órgão, né, e a banca examinadora quer saber se você tem aí regras básicas de educação. E eu vou dizer para vocês o seguinte, que nessa aula é claro que o correto é que todo mundo já saiba todas essas regras de comportamento que eu vou apresentar para vocês, mas tem algumas coisas que vai te surpreender. Vem comigo, etiqueta, né? Vamos lá, pequena introdução para a galera, né? Etiqueta. Essa aqui é uma aula com muitos exercícios. Este assunto aqui é um assunto fácil, um assunto que você tem que dar prioridade, um assunto que você tem que se colocar como meta, tem que colocar meta para você. Eu não posso errar esse assunto, cara, que é um assunto muito fácil, pô. Se você errar um assunto desse, você vai se cobrar bastante. Você não pode perder pontos nesses assuntos, né? Vem comigo, etiqueta profissional. A etiqueta empresarial permite ao profissional tornar-se agradável, viver com mais segurança e espontaneidade. Ela mostra que a boa apresentação pessoal, tanto no que se refere a atitudes como o modo de se vestir, é o resultado de um balanceamento ideal entre o bom gosto e o bom senso. Olha que coisa interessante. Então, a etiqueta, né, nada mais é que um balanceamento entre o bom gosto e o bom senso. A mesma capacidade que o profissional tem para ocupar o cargo deve transparecer na sua preocupação em se autoproduzir para exercer a sua função adequadamente. Então está aí a questão da etiqueta, né? Muito interessante isso, tanto por questões aí de comportamentos e atitudes e como também a maneira de se vestir, né? E aí, professor, eu quero o conceito agora, conceito de etiqueta. Inclusive o seguinte, eu já vi várias questões de concurso sendo cobrado esse assunto aqui, exatamente com essas palavras, ou seja, aqui é estudar na fonte, cara. Então as bancas examinadoras utilizam esse texto base para a elaboração de suas provas. Vem comigo, etiqueta, conceito, oficial. É um conjunto de regras cerimoniosas. Professor, regras cerimoniosas, né? Regras de cerimônia, né? Ou seja, regras de comportamento, né? Regras de se cumprimentar as pessoas, regras de elogiar, regras de conversar, regras de você se vestir, se portar, regras de atitude, isso que vem a ser etiqueta, né? Por isso que a gente vai ter várias regras aqui, a gente vai falar várias coisas aqui importantes, né? De novo, é um conjunto de regras cerimoniosas de trato entre as pessoas e que são definidas a partir do bom senso e do bom gosto. Regra principal, gente. Etiqueta sempre vai ser definida a partir do bom senso e o bom gosto, como uma espécie de código do qual visa estabelecer convivência harmoniosa em grupo, imprescindível na vida e também do mundo dos negócios. Ser competente é primordial para ter sucesso em qualquer carreira, mas saber se portar em qualquer situação que se apresente é a mesma forma importante, né? Eu vejo muito isso, né, gente? Tem pessoas super competentes, né? Mas o cara é um chucro, né? O cara desculpa aí, o cara não conhece, ele não sabe se portar. E o que acontece quando a pessoa não sabe se portar? O que acontece quando a pessoa não sabe se portar, cara? Ela vai se diminuindo. Ela vai sendo excluída, ela não vai ser ela não é levada em consideração. Por exemplo, uma coisa que eu observo particularmente, claro que nós vamos estudar isso com mais detalhes nessa aula, é o seguinte: você está conversando com uma pessoa, tá? Vem uma terceira pessoa e interrompe a sua conversa. Gente, eu acho isso o cúmulo, né?
Outra coisa que, uma regra que eu levo muito em consideração, você está conversando com duas pessoas, né? A pessoa fala, aí você fala, e na hora de você falar, a pessoa te interrompe, ou seja, te corta. Ok, ou seja, gente, é outra regra. Eu mesmo, o que eu faço? Eu já bloqueio a comunicação com essa pessoa, não quero mais falar, não vou conversar com quem? Com uma pessoa que só fala, não sabe ouvir, né? E nós temos que ter o quê? O canal de comunicação. Apesar que o professor Luiz, eu tenho uma postura pessoal, eu costumo mais ouvir do que falar, né? Exercícios, vem comigo. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo de escriturário. No âmbito empresarial, o conjunto de regras cerimoniosas, tá, de trato entre pessoas, por meio do qual se informa aos outros que está se preparando para o convívio harmonioso do grupo e que trata também do comportamento social, é denominado, vamos lá, outra coisa, né? Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é o conceito básico de quê? De etiqueta, tá? Etiqueta empresarial. O texto aqui contribui muito para a nossa aula, porque também como comportamento social, né? Comportamento social. O comportamento social é muito importante, gente. Olha, eu falo para você que eu vivo de educação, eu sou professor já há mais de 25 anos, lidando com alunos, com pessoas de várias formações diferentes, e infelizmente eu tenho que falar isso para vocês. O que acontece, gente? O nível educacional familiar vem diminuindo ao longo do tempo. Então vai tendo uma precarização do comportamento das pessoas, né? E, gente, de lá vem só diminuindo. Então esse negócio aqui, ó, de comportamento social, tá? As pessoas não têm, tá? Não tem. O comportamento social você tem que é um aprendizado que você tem que adquirir. E nosso sistema formal aí familiar não está atendendo esse comportamento social. Então, essa aqui é o quê? É etiqueta empresarial. Isso justifica por que esse assunto está sendo cobrado em concurso. A banca examinadora e o órgão desejam que você tenha aí regras mínimas de comportamento social. Aparência. Tá, vamos lá. Primeira regra de comportamento social, aparência. Tá? Primeira coisa, aparência é comunicação? Você comunica com aparência? Claro, né? Se comunica com aparência, né? Eu vou falar isso, estou assistindo uma minissérie aí no Netflix, tá? Os Homens de Terno, Suits, né? Suits, né? Aí tem lá o Harvey, né? Harvey Spencer, né? E o Michael Hars, né? São os autores principais aí dessa série aí. E o Harvey Spence, ele sempre empacotadinho, com terno engomadinho, fininho, tudo alinhadinho, né? E tem uma secretária, que é a dona, né? Aí o que acontece? A dona já sabe como que o cara tá só pela cor da gravata, né? Ou seja, quando o cara, por exemplo, tá com uma cor da gravata, um azul bem clarinho, ele tá feliz, né? Ele tá feliz, ele tá alegre, tá de bem contigo, ou seja, a aparência da pessoa comunica. E esse tipo de comunicação é uma comunicação não verbal, né? Então, a aparência é uma forma de comunicação. Nós temos o quê? Dois tipos de comunicação. Tá? Temos a comunicação verbal, essa que está verbalizando aquilo que eu estou pensando, e nós temos a comunicação não verbal. Tá? Então, a aparência comunica muito. Então, por exemplo, uma pessoa sempre com o cabelo cortadinho, barba feita, né? Alinhadinha, sempre higienizada, né? O que está comunicando? Ou seja, está comunicando o quê? Que a pessoa ela tem noções mínimas de higiene, ela se preocupa consigo, ela se preocupa com... A pessoa que não se preocupa consigo mesmo, cara, vai se preocupar com o quê, né? Aquelas pessoas desleixadas, né? Então é o seguinte, a aparência comunica muito, desde a cor da roupa, a forma que você corta o cabelo, que você se veste, que você se porta, é uma comunicação. E no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, o comportamento social, a aparência diz muito. Então, primeira informação importante sobre a aparência, né? Primeira informação importante sobre a aparência é o seguinte, né? Que a aparência é uma forma de comunicação verbal. Você passa um recado na sua aparência, só que ela não é verbalizada. Então, ela é o quê? Uma comunicação verbal. É importante estar bem vestido e preparado para situações esperadas, como também para eventuais imprevistos. Vestir-se é um estado de espírito, portanto,
Todo cuidado é pouco para que nos dias de tristeza, depressão, mau humor ou irritação não comprometam a aparência. Policia-se para não pecar e nem exagerar. Então, aparência é uma comunicação não verbal muito importante para você se portar no ambiente de trabalho, ok? Vamos lá. Banco do Brasil, Sensgran Rio, 2015, cargo de escriturário. Roupas adequadas para o trabalho demonstram uma postura profissional no atendimento aos clientes. Por quê? De modo como o escriturário se veste. Ok, né? Então vem comigo, vamos lá, de novo, ó, comando da questão, Sensgran Rio. Roupas adequadas para o trabalho demonstram postura profissional no atendimento aos clientes. Porque o modo como o escriturário se veste. Vamos lá, escriturário, o que é esse escriturário aqui? Escriturário é o cargo do concurso, né? O Banco do Brasil, Sensgran Rio 2015. Roupas adequadas no trabalho. Roupas adequadas no trabalho, estamos cuidando de quê? Do visual do cara. Se eu estou cuidando do visual do cara, estou cuidando do quê? Da aparência. Né? Nós já estudamos que a aparência ela é fundamental na etiqueta social, na postura profissional do trabalhador. Né? Vamos lá. É um elemento de comunicação não verbal com o cliente? Gente, a aparência, as roupas, é uma comunicação não verbal? Quando você se apresenta para o cliente altamente alinhadinho, né? Agora eu fiquei sabendo que, por exemplo, que o Banco do Brasil está exigindo terno para os funcionários. Está passando o quê? Uma imagem de quê? De confiança, de profissionalismo, de respeito para o cliente. Agora o cara chega lá de camisetinha cavada e aí, meu pá, cheio de gírias, né? A aparência é o quê? É uma comunicação não verbal. Inclusive, na nossa aula teórica, a gente fala sobre isso, né? Isso cai. A banca examinadora quer saber se você sabe que o visual, a aparência é um tipo de comunicação não verbal, faz parte da etiqueta profissional, do comportamento social. Cada evento da sociedade você tem que se portar de acordo com aquele evento, você tem que ter esse tipo de preocupação. Então já encontramos a alternativa correta, é a letra A, vem comigo. Significa um dos fatores de pré-abordagem ao correntista? Não, gente. Os fatores de pré-abordagem do correntista está lá em técnicas de vendas. É você estudar o perfil do cliente, montar uma estratégia de abordagem, é você conhecer o produto que você vai oferecer de forma mais detalhada, né? Então, isso aí que vem a ser, né? Vem comigo aqui. C. Ampliar a possibilidade de encerramento da venda. Não, pelo contrário, né? Se você está vestido aí com um visual, uma aparência adequada, você não vai ampliar, né? Você vai o quê? Você vai ampliar a possibilidade de concretização da venda. Como que é errado, né? Oposto esse cara. Letra D. Convence o cliente em caso de alguma objeção de venda. Não tem nada a ver a aparência para você convencer. O que vai convencer é com os argumentos, né? Claro que a aparência ela vai contribuir, né? Se veste, reforça os benefícios do produto para o cliente. Gente, não, o que vai reforçar os benefícios do produto do cliente são os seus argumentos e o conhecimento que você tem sobre o produto e, principalmente, tá? Se você conseguir agregar valor ao produto e se o cliente identificar que vai satisfazer as suas necessidades. Isso sim vai reforçar aí a ideia de benefício, ou seja, uma questão aí bastante tranquila. Se você sabe que o visual e a aparência é um elemento de comunicação não verbal importantíssimo nas organizações, você acertou a questão, é a letra A. Ótimo, né? Vamos lá. Aparência, bacana. E aí, professor? Aí eu tenho que passar algumas dicas para vocês, né? De aparência. Puxa vida, professor, isso eu tenho que aprender para concurso, eu nunca pensei nisso, cara. Pois é, né, cara? Vivendo e aprendendo. Isso faz parte do nosso aprendizado, isso faz parte da nossa vida, né? Como eu disse para vocês, as organizações, não só as organizações bancárias, organizações públicas, privadas, todas elas, né? Todas elas. Tá certo? Elas querem o quê? Elas querem recrutar pessoas, elas querem selecionar pessoas que já têm esse conhecimento básico. Vamos lá. Primeiro, use de muito bom senso e autocrítica com relação ao vestuário e à maquiagem. Cores escuras emagrecem.
e passam sobriedade e segurança. Cores claras engordam e passam descontração. Faça uma composição de equilíbrio entre os dois fatores. Cara, questão de concurso, cara. Ah, professor Luiz, por que você sempre usa preto? Porque, olha só, emagrece, né? Eu tenho aí um problema com uma balança, né? Então, eu estou tentando, né, melhorar a aparência. Então, cores escuras. Isso aqui cai em concurso, cara. Roupas discretas em cores harmoniosas. Na dúvida, opte pelo clássico. Cuidado com a moda e os modismos. Fuja a tentação do jeans, né? Escolha relógio e acessórios que complementam a roupa. Cuidado com os excessos. Gravata também é um acessório, né? Gravata também é um acessório. Evite qualquer tipo de excesso nas cores, no comportamento, na largura das roupas, na fragrância do perfume, né? E, finalmente, blazer é um coringa para homens e mulheres. Então, tá aí algumas dicas. Professor, eu quero dicas específicas para os homens. Então, vem comigo aqui. Prefira ternos escuros. Pesquise tecidos que melhor se adaptam à região e estilo pessoal. A meia é uma extensão da calça. Então tem que ser da mesma cor da calça, viu, gente? Evite gravatas de bichinhos, de crochê ou frouxa no colarinho. Evite... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para você que acabou de assistir essa pequena aula aí, é um pequeno trecho dessa aula demonstrativa para o Banestes. Nós do Lá Concursos preparamos aí um curso top de linha, ponto a ponto edital, super atualizado e super competitivo, com esse nível de qualidade das aulas do professor que você acabou de assistir. Temos 3 professores para esse curso, para essa caminhada. O professor Sidney Martins, de língua portuguesa, um dos melhores professores de português do Brasil. O professor Jefferson Fiel, professor top de linha. E o professor Luiz Antônio, o responsável pelo Lá Concurso. Gente, olha só, quero fazer um chamamento para vocês. Nós do Lá Concurso estamos no ar há 9 anos e durante esse período de 2010 até a presente data, nós atendemos a todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil, com milhares de pessoas aprovadas nesse período. Gente, papo reto, nós temos conhecimento, nós temos know-how, nosso curso tem projeto pedagógico diferenciado, pode ter certeza absoluta, se você vier matricular conosco, dê uma chance, você não vai se arrepender, tá certo? Também, por Lá Concursos, você pode continuar assistindo essa videoaula e o curso completaço, ponto a ponto, por apenas 10 parcelas aí. Aliás, 10 parcelas aqui de R$30 é o seu investimento no Banestes 2018. Pode vir que você não vai se arrepender. Inclusive, nós temos uma cláusula de garantia para este curso online do LAC. Saiba mais, clica lá no chatzinho e conversa com nossos atendentes. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui, tchau. Clique LAC.